Caros alunos, sejam bem-vindos ao curso de assistente logístico da disciplina de gestão de transporte. E vamos fazer a nossa revisão. Retém aí nas informações, temos aí um conteúdo muito legal que vai ajudar você na sua avaliação. Então presta atenção, pega papel, caneta, segue as orientações que você vai conseguir fazer a sua avaliação de forma mais tranquila. Esse foi o objetivo desse conteúdo que vamos passar para você agora. Projeto Novos Caminhos, feito pelo Instituto Federal de Alagoas, Gestão de Transporte, professor Charlton Vasconcelos. Vamos ter início com a nossa palavra do dia. Tudo o que você precisa está em um só lugar, dentro de você. Revisão de gestão de transporte. Vamos lá, o sistema de transporte é um elemento importante para o crescimento de cidades, indústrias, para a geração de renda, emprego, estabilidade econômica de um país. O sistema de transporte permite competitividade no mercado global, a exportação e a capacitação das divisas estrangeiras, né? Quanto mais a gente tem um sistema de transporte eficiente, eficaz, uma estrutura preparada para fazer o melhor dentro do sistema de entrega, do sistema de transporte, de distribuição do ponto de origem ao ponto final, fica muito mais fácil as mercadorias chegarem, transitarem para dentro da cadeia produtiva, né? O sistema de transporte eficiente proporciona as seguintes vantagens para as regiões atendidas: a redução de preços, preste atenção nisso aí, redução de preços, acesso de matérias-primas com custos mais baixos, desenvolvimento local, aumento da área de atuação. Então, os locais onde eu tenho um sistema eficiente de transporte, conseguimos sim ter vantagens em relação aos lugares que não têm. Quais são os principais modais de transporte? Nós temos o marítimo, que é um transporte realizado por meio de navios, embarcações. Temos também o modal ferroviário, que é o transporte realizado por locomotivas, vagões, né? Trens. Temos também o modal rodoviário, que é o transporte realizado em estradas, né? De rodagem, asfaltadas ou não. Temos o modal tutoviário, que é o transporte realizado por tubulações, que podem estar localizadas em terra ou submersas, né? Temos o modal aéreo, que é um dos modais que mais cresce e mais utilizam em relação à velocidade da entrega, da chegada até o cliente final, né? Esse modal é um modal mais caro, mas é um modal mais eficiente em relação do tempo da entrega, né? Então eu estou aqui em Alagoas, quero mandar para Curitiba, em 2-3 dias pode ser que chegue aí pelo modal aéreo, né? Dependendo da situação. Se eu for mandar rodoviário, vai demorar muito mais tempo, né? Claro que vai ficar mais caro, mas vai depender de cada necessidade. Planejamento logístico. Há 3 níveis de planejamento. Preste atenção: estratégico, tático e operacional. A maior diferença entre eles é o horizonte de tempo. Enquanto o primeiro em longo prazo, o segundo é para até 1 ano e o terceiro implica-se em decisões diárias imediatas, né? Temos aí, se eu for escolher um modal de transporte, qual vai ser a estratégia, qual vai ser o tipo de inventário, os pedidos, armazenagem. Então temos que utilizar as estratégias, as táticas e as operacionalidades de acordo com o tipo de modal que vai ser escolhido. As principais áreas de planejamento, né? Temos os níveis de serviço, que são os que mais afetam o desenho do sistema, né? Baixos níveis permitem inventários centralizados e poucas localizações, né? E uso de meios de transportes econômicos, né? Decisões de localização, decisões de estoque, decisões de transporte, tudo tem que ser feita pela empresa para decidir aquilo que vai ser mais viável para a empresa. Quando a gente fala de viabilidade, bora imaginar não só a redução do custo para dentro da organização, mas bora olhar também a redução com a eficiência dentro da organização, com a melhoria do serviço oferecido na organização. Lembrem que devido à globalização,
a concorrência se torna muito mais acirrada. O cliente quer mais informações, agilidade, garantia. E para que isso? Para você ter uma melhor eficiência e eficácia nos processos. E isso tem que ser analisado. Tanto as decisões de localização, os serviços logísticos, o estoque, o transporte, para se tomar as melhores decisões. E essas decisões são baseadas em relação também aos comparativos do modal de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, tem modal que a gente vai ter que olhar as características desse modal em relação ao transporte, a análise comparativa de um modal para o outro, o custo, a cobertura de mercadorias, o comprimento médio de um percurso em quilômetros, a capacidade do equipamento transportar em toneladas, a velocidade, né, a disponibilidade, o grau de competição que a empresa tem para se ter uma agilidade maior nesse processo, né? O tráfego predominante, né, que vai predominar em relação aos custos, a ida, a vinda, o transporte, né? A predominância também em relação ao modal que vai ter um peso, vai poder transportar mais peso no seu transporte. Por exemplo, eu não posso botar 50 toneladas no avião, mas eu posso botar mais de 100, 200 toneladas na malha férrea. Eu posso botar muito mais no transporte marítimo. Vai depender do que você vai trabalhar, do que você vai entregar. E aí se faz as melhores decisões baseadas nisso. Devemos também entender que o detalhamento de cada uma dessas características desses modais vai envolver os custos, a cobertura, o comprimento médio do percurso em quilômetros, a capacidade do equipamento transportado, a velocidade média pelo tempo em trânsito, a disponibilidade para se ter um modal, né, para fazer. Por exemplo, nem toda hora eu tenho malha férrea. Por exemplo, no meu estado mesmo, quando dá 5 da tarde, eu não tenho mais trem. Então é uma falta de disponibilidade no locomover da população. Grau de competição, tráfego predominante, confiabilidade do âmbito de transporte, nível de risco, experiências passadas com a modalidade, tudo são características que têm que ser bem vistas, olhadas, observadas, para se ter uma melhor escolha naquilo que nós vamos fazer, ok? Presta atenção aí. Vamos lá, intermodalidade, sua importância logística. Claro que temos dificuldades específicas quando a gente vê a história, como iniciou a sua utilização desse tipo de transporte. Nós sabemos que certamente faz muito tempo, né, que foi utilizado essa questão dos transportes logísticos. Porém, ninguém consegue estabelecer uma data de referência para quando se conseguir utilizar vários tipos de transporte para levar as mercadorias, né? O transporte é necessário, sim, para movimentar produtos, tanto no sentido jussante, né, quanto montante, entre etapas do processo de fabricação até o local físico, né, mais próximo ao cliente final. Estejam os produtos na forma de matéria-prima, seja ele com material acabado, a gente pode fazer essas utilizações. Existem 5 tipos diferentes de modais, reforçando aí: ferroviário, aéreo, rodoviário, aquaviário, que se dividem em lacustre, né? Marítimo e fluvial, que é simples: aquaviário, água. Aí temos aí em lagoas, em rio e mar, ok? E dutoviário. Escolha os serviços de transporte. A escolha desse modal de transporte, oferta de serviço no âmbito desses modais, depende de uma variedade de características do serviço. Que são 6 variáveis, né, que a gente pode pegar como referência, fundamentais para essa escolha de serviço de transporte. Quais seriam essas, professor? Seria tarifas de frete, que é uma coisa a se observar, o custo pode ser elevado em relação ao frete, a confiabilidade do tipo de transporte, o tempo que vai estar, né, transitando para chegar. Como eu falei algumas vezes, eu fiz uma compra e aí eu compro aqui da China, demora 2 meses para chegar na minha casa. Então é algo emergencial ou não? Tem que olhar o tempo pode ser decisivo para a escolha do modal. Perdas
danos, processamento, reclamações, o rastreio, tudo também são fatores a ser observados. Considerações de mercado, né, do embarcador, considerações relativas aos transportadores. Foca aí na ideia, ok? Tudo é observado para se fazer a escolha do serviço de transporte. A escolha também do serviço de transporte, embora as tarifas de frete sejam importantíssimas, muitas vezes constituem um fator determinante da opção. O serviço continua sendo o principal dentre todos os fatores, porque eu tenho várias outras situações que são necessárias para tomar a decisão do melhor tipo de modal. Porém, se só baseia-se na maioria só o frete. Quanto é o frete? É tanto. Então beleza, bora para o outro. Mas não vê a confiabilidade, o rastreamento, a agilidade, o tempo de trânsito, né? Muitas vezes as empresas não olham isso. Como destacam, né, Evers, né, ele fala que a pontualidade e a disponibilidade são demais importantes, né, para cada um desses modais, enquanto os contatos, a adaptabilidade, a devolução e os custos de importância relativamente menor. Então a pontualidade já outros pensadores, outras empresas acham mais importante que o valor do próprio frete. Os efeitos do desempenho, né, desse transporte similares ao dos estoques podem ser vistos na programação, né, dessa produção ou no serviço de produção, que operam com pouco, né, ou escasso, né, estoque de matéria-prima, que são altamente vulneráveis a atrasos, né? Então, quando se tem muito atraso, acaba prejudicando o transporte dentro das organizações. Considerações sobre competitividade. Escolha um modal de transporte que pode ser usado para criar uma vantagem ao serviço competitivo. De novo, o transporte é escolhido de acordo com a capacidade de entrega, de capacidade de distribuição, rastreio, segurança, confiabilidade. Tudo é visto para a escolha, mas principalmente se você vai ter uma competitividade maior no mercado, você vai competir de forma mais acirrada no mercado, pois esse serviço de transporte ele é fundamental para a decisão também de muitos clientes. Considerações sobre a competitividade. A ação do comprador pode ser transferir, né, sua porção de compra para os fornecedores que lhe oferecem melhor serviço de transporte. A vantagem decorrente desse aumento de negócios pode compensar os custos decorrentes de um melhor serviço de transporte. Incentivar, fortalecer, optar pelo transporte mais conveniente para o comprador em lugar de simplesmente procurar aquele com menor custo. Quais são as considerações sobre competitividade? Sempre que existirem alternativas de fonte de suprimento no canal de distribuição, a escolha do serviço de transporte lhe transformará uma decisão junto ao fornecedor e o comprador, porque ele vai escolher qual é a melhor situação para ele em relação aos custos de transporte. Sobre a roteirização dos veículos, o transporte representa normalmente entre 1 ou 2 terços dos custos logísticos totais, que tem que ser bem levado, bem considerado, bem analisado também. Por isso mesmo, aumentar a eficiência por meio da máxima utilização de equipamentos e pessoal de transporte é uma das maiores preocupações do setor logístico. Reduzir os custos de transporte, melhorar o serviço ao cliente, descobrir melhor roteiros para veículos ao longo dos redores das redes rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, rotas de navegação, a fim de diminuir o tempo, distância que constitui os problemas mais frequentes nas tomadas de decisões. Embora muitas variações dos problemas de roteirização, é possível reduzi-los a alguns modelos básicos. Problema de encontrar uma rota ao longo de uma rede, né, em que o ponto de origem seja diferente do ponto de destino. Há um problema também similar sempre que apresentam múltiplos pontos de origem e destino. E o mais complexo ainda é o problema de fazer itinerários quando os pontos de origem e destino são os mesmos, né, para fazer as paradas, né. Assim devemos estudar a melhor maneira de se resolver cada situação dessa que vem surgindo. Um ponto de origem é um ponto de destino. O problema da roteirização de um veículo ao longo de uma rede de caminhões tem sido resolvido por métodos específicos. O método do caminho mais curto, através de técnicas mais simples e direta. Essa abordagem pode ser simplificada da seguinte forma: uma rede representada por ligações de nós, sendo os nós os pontos de conexão
entre essas ligações. Os vários métodos de rota mais curta adaptam-se facilmente a soluções computadorizadas, em que a rede é ligada, feitas as ligações e nós podem ser mantidas em um banco de dados pela seleção e determinação de pares especiais de origem, destino e rotas mais curtas para serem desenvolvidas. Resumindo a história, com sistemas de tecnologia, sistemas de informação, eu posso ter uma rede, eu posso ter um mapeamento, eu posso ter um controle dos destinos de A a B, quais são as rotas mais simples, mais rápidas, mais eficientes de chegar. Por exemplo, eu saio aqui do ponto A da fábrica para chegar até o ponto de entrega lá no meu cliente. E eu sei que eu tenho várias rotas que eu posso seguir. Eu vou mapear aquela que é mais eficiente, mais segura, mais vantajosa para a organização, que me diminua o tempo e melhore a eficiência. E aí eu vou mapeando cada processo desse para eu já ter um roteiro mais simples e eficaz de redução de custo. As novas tecnologias também para o transporte, muitas empresas procuram por tecnologias utilizadas para a comunicação, transporte, integração móvel, dados, monitoramento, rastreamento de veículos via satélite, soluções de gerenciamento logístico e de risco. Isso é principalmente o Google Maps, que o pessoal usa muito, para ajudar. Já viajei mais de 2.000 quilômetros, tudo seguindo o Google Maps, Nunca viajei por essa rota, mas consegui chegar, Claro que não tinha tempo de chegada, de ida, mas eu fiz toda a rota, estudei antes, olhei o roteiro, ponto de parada direitinho, locais, liguei para o pessoal para reservar as coisas, e consegui fazer o roteiro, estudando, com a eficiência do carro, combustível, local para parar o carro, o frete, o pedágio, se tinha ou não tinha, como é tudo que era feito, para poder fazer o melhor roteiro. E tudo eu consegui pelo Google Maps, sistema gratuito, mas claro que tem uns sistemas via satélite muito mais eficientes, ou até o próprio Maps, que se paga, é o profissional mais, que aí dá para se ter uma ideia maior, desse contexto aí, dessas informações. Martin também fala sobre a regra rígidas, do Código de Trânsito Brasileiro, que eleva o número de praças de pedágios, e pós-fiscalização, frutos da reestruturação rodoviária, promovida pelos estados. Então tem muitos estados que tem muitos pedágios, muitas pós-fiscalização, também tem que pensar nisso aí quando fizer suas rotas. Isso motiva reclamações por parte dos motoristas e caminhoneiros, podendo, portanto, influenciar nos valores de frete praticados, mais praças, mais pedágios a serem pagos. Nessas novas tecnologias de transporte, as empresas procuram por tecnologias utilizadas para comunicação, transmissão e integração móvel de dados, monitoramento, rastreamento de veículos via satélite e soluções para o gerenciamento logístico de risco. E Filho cita, que novos softwares, aparecem no mercado para monitorar a produção e integrar, os clientes ao sistema produtivo logístico mais eficiente. Sobre as cargas, elas podem ser monitoradas de ponta a ponta, desde o embarque até a entrega do produto final, consumidor final. Já no cenário de distribuição, nós temos aqui que colocar os produtos dos armazéns, bares, supermercados, entre outros, e depende de uma série de passos que se inicia, com o produto extraído, o in natura da natureza, até chegar ao PDV, o ponto de venda para os clientes. Dias também fala que a rede atacadista, o comércio atacadista e varejista, a distribuição assume a importância mais eminente, já que o segmento logístico é responsável por deslocar os produtos acabados desde a manufatura até o consumidor final. Nesse processo há um envolvimento em diversos recursos, tais como os depósitos, veículos, transportes, tudo aquilo que é necessário para se trabalhar com o processo de carga e descarga, entre outros que se constituem variações essenciais para o atendimento dos objetivos das distribuições físicas. Após a obtenção desses produtos, a partir do recebimento do pedido, cabe à logística de distribuição coordenar os recursos envolvidos para a disponibilização do ponto de consumo, promovendo ações necessárias para atender de forma satisfatória os seus clientes. Temos aqui um exemplo, que sai da fábrica, vai para o armazém, pega pelo centro de distribuição, chega nas lojas de varejo. A entrega desses produtos é realizado por meio de canais de distribuição, conforme ressalta Arnold, ao citar que a distribuição física corresponde aos transportes e armazenamento de produtos acabados,
desde o final da produção até o cliente. O caminho pelo qual os produtos passam, tais como centros de distribuição, atacados, varejo, denomina-se canais de distribuição. E nessa fala, Dias ele escolhe, né, pelo melhor canal de distribuição, que é influenciado por várias estratégias, pelos quais serão determinados pela otimização do tempo, da entrega, dos custos envolvidos. Já Balun ele fala que o processo de estabelecer a manufatura com matéria-prima e componentes, denominado input, da literatura internacional, é chamado logística de suprimento aqui no Brasil. Nesse enfoque, preste atenção, fica aí a dica. Balun indica que os elementos que formam a cadeia de suprimento na parte que vai da manufatura ao varejo pode formar o canal de distribuição de um determinado produto, envolvendo os seguintes fatores: departamento de vendas do fabricante, atacadista, varejo, serviço de pós-venda. Esses operadores logísticos, né, que chegamos aí já no último tema, ele fala o seguinte, que é basicamente os que representam as empresas e cuidam, entre outros, presta atenção, a dica, da movimentação, da armazenagem e de transporte, processamento de pedidos, controle de estoque de seus clientes. Podem trabalhar por várias empresas, inclusive clientes, concorrentes, mantendo acordos pré-estabelecidos. Então, o operador logístico ele pode trabalhar com qualquer empresa, qualquer cliente. Ele basicamente representa as empresas e cuidam, né, das empresas. A maioria dessas transportadoras do cenário nacional caminha hoje para aprimoramento das suas atividades. Eles vão se especializando, construindo, desenvolvendo mais possibilidades de avanço tecnológico com o passar do tempo. A transportadora que quer um desafio de se tornar um operador logístico deve, antes de qualquer coisa, investir na contratação de profissionais e caminhar para a profissionalização das suas atividades. Ser um operador logístico envolve ações estratégicas e não somente reativas à solicitação dos clientes, que é só fazer aquilo que o cliente pede. Não é isso. Eu tenho que me preparar para atuar de forma eficiente no mercado, conhecendo legislação, maquinário, mão de obra, tecnologia, softwares que dê mais garantia. As empresas que optam, né, pela parceria com operadores logísticos estão diante de características que envolvem vantagens como aspectos financeiros da seguir explicações, né? Oferta de redução de custos, redução de custos, redução de base de funcionários, diminuição de custos de avaria, seguro de ampla concorrência, transformação de custos físicos, de custo físico, né, em custos variáveis, né, custos fixos, né, em custos variáveis, né, além de outras situações que envolvam a adoção conceitos de logística integrada, o melhoramento também da carga, do manuseio de carga, melhoramento da forma de visualizar cada atividade desenvolvida no processo logístico. Tudo isso tem que ser bem pensado. Outros aspectos comerciais e operacionais que também são envolvidos na questão do operador logístico é melhorar o procedimento de cargas de destino, foco no cliente, melhoria do nível de serviço, padronização do serviço, que é uma coisa muito boa, você tem uma eficiência melhor, a integração com toda a cadeia de suprimento, a grande capacidade de implementação de mudanças de novos projetos, a maior capilaridade, né, com a utilização de filiais, né, você está mais pensar na expansão geográfica através disso, com redução de custos e a redução dos níveis de estoque. Temos também os problemas. Quais são os problemas que são levantados? Pouco conhecimento do operador logístico sobre a sua empresa, dificuldade de identificação de parceiros logísticos, crença de que os custos são mais relevantes a curto prazo, pouco conhecimento da importância, né, do Supply Chain Manager, a escolha de operação com conhecimento embrionário, dependência excessiva do longo prazo do operador e complexidade, né, operacional da fase de implantação de projetos. Para entendermos também, temos os tipos de operadores, né, que são as principais características de operadores, que é vender o serviço, no caso, serviços logísticos. Dessa forma, encaramos, né, no mercado várias maneiras de desenvolver essas parcerias, estratégias, características em empresas e operadores. As alternativas são simples, né? Para você fazer um bom contrato, um bom trabalho,
pensa aí em fazer contratos de 2 a 20 anos, né, que é a média que se fazem desses contratos. As vantagens também, temos aí vantagem, né, do prestador de serviço logístico e do operador logístico também. E segundo Hausler, né, ele fala que a contratação de um operador sinaliza as características a seguir, né, que é a redução de custos, transformação de custos, fixos em variáveis, controle de simplificado de custos, aproveitamento, fica aí a dica, viu? Concentração das empresas, aumento da qualidade de serviço e simplificação dos processos. Isso aí, pessoal, tudinho é o que nós vamos ver aí na nossa atividade. Foi um breve resumão do que nós vimos aí na nossa unidade curricular de gestão de transportes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Se fundamenta, pega aí as dicas e a gente vai ter esse conteúdo aí que vai ser aplicado na nossa avaliação final dessa unidade, ok? Abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo.